Hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic, que é considerada a taxa básica de juros de toda a nossa economia. A taxa Selic é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de apenas um dia, as chamadas overnight. Essas operações têm lastro em títulos públicos federais, que são negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Ou seja, essa taxa média do que é cobrado de juros em operações entre bancos de apenas um dia, que oferecem títulos públicos federais como garantia dessas operações, visando reduzir o risco. Então, no final das contas, quem fica com o risco dessas operações são o governo, já que essas operações dão como garantia, ou seja, são lastreadas em títulos públicos federais. E como o risco, podemos chamar assim, fica para o governo, essa taxa acaba servindo como referência para todas as outras taxas de juros da economia. A taxa Selic varia todos os dias, mas sempre no intervalo próximo àquele estabelecido pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne de 45 em 45 dias e estipula uma taxa Selic. Só que, na verdade, isso é uma meta a ser seguida todos os dias, de 45 em 45 dias. Então, todas as operações, a taxa Selic, essas operações elas têm que ficar próximas àquela taxa Selic, elas não podem sair daquele intervalo, daquilo que é estipulado, fica no intervalo próximo ao que é estabelecido pelo Copom. Todas aquelas operações entre bancos, lastreados em títulos públicos federais, são registrados no DEMAB, que é o Departamento de Operações de Mercados Abertos, que fica no Rio de Janeiro e é do Banco Central. Então é registrado tudo no DEMAB e depois acaba servindo para estipular a média dia da taxa Selic. O governo acaba usando a taxa Selic para controlar a inflação. Porque o que acontece? Quando o governo eleva a meta da taxa Selic, todas as operações entre bancos ficam mais caras. Isso é repassado para o consumidor. Então, ele perde crédito dentro do banco. Ele fica com as taxas de juros entre empréstimos do banco para o cidadão, fica mais caro. Então, se você perde crédito, você perde um pouco o poder de compra. Isso desestimula o consumo e, desestimulando o consumo, você também, de certa maneira, puxa a inflação um pouquinho para baixo, desacelera ela. A taxa Selic ela vem caindo numa velocidade muito grande desde julho de 2012, onde ela estava a 12,5%. Ela caiu até março desse ano, quando chegou ao menor patamar da história, em 7,25%. Por conta da inflação, que anda um pouco descontrolada, em abril a taxa Selic foi aumentada em 7,5%, e em junho foi aumentada em 8%, sinalizando que o governo não vai ceder a taxa Selic, não vai permanecer baixa em prol da inflação. Enquanto a inflação estiver alta, o Banco Central vai acabar elevando um pouco a taxa Selic para desestimular o consumo. O Anderson Nogueira mandou uma pergunta pedindo para eu explicar sobre 3 assuntos: base monetária, multiplicador keynesiano e dívida pública. Como esses são temas um tanto quanto complexos, eu vou usar cada pergunta, como tema de cada vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para mais um Entendendo Economia.